Olá, turma do terceiro ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Essa aula que terá como tema nutrição e enzimas. O que são enzimas? Na verdade, enzimas são proteínas e essas proteínas têm a propriedade de acelerar as reações químicas. Essas reações químicas geralmente necessitam de energia de ativação, que é para poder funcionar. No caso das reações biológicas, elas não são espontâneas, elas podem ser muito lentas e a energia de ativação necessária é muito grande. As enzimas atuam diminuindo a energia de ativação e fazem com que as reações químicas ocorram mais rapidamente e de forma controlada. Devido a essas propriedades, as enzimas elas também podem ser classificadas como catalisadoras de reações químicas. Elas têm formato globular e possuem uma determinada região chamada de sítio ativo, onde ela é capaz de se encaixar nos substratos, ou seja, nas substâncias que irão reagir. O interessante é que cada enzima tem um substrato específico para se encaixar. Após esse encaixe no sítio ativo, o término da reação, após terminar a reação, o produto é liberado e a enzima permanece quimicamente inalterada e depois pode receber novas moléculas do mesmo substrato. Dos fatores que alteram a atividade do enzima, eu vou destacar dois, que é o pH e a temperatura do meio. O pH, sigla que define potencial hidrogeniônico, na verdade é uma medida que indica o grau da acidez ou da alcalinidade de uma substância. E existe uma escala de valores de pH. Essa escala varia de 0 a 14, onde as substâncias neutras, como a água, possuem pH 7. Já as ácidas possuem um pH abaixo de 7, enquanto que as substâncias básicas um pH acima de 7. O importante, pessoal, é vocês entenderem que cada enzima possui um valor de pH, onde ela vai atuar melhor. Tem enzimas que se tornam ativas apenas no meio bem ácido, já outras necessitam de uma solução mais básica para realizar sua função. A maioria das enzimas, entretanto, é mais eficiente quando estão em uma solução de pH neutro. Bom, quando a enzima se torna bem eficiente naquela medida de pH, aquele pH é chamado de pH ótimo. Bom, um outro fator que condiciona o funcionamento das enzimas é a temperatura. Cada enzima possui um grau de tolerância específico a temperaturas altas ou baixas, apresentando uma temperatura ótima, como eu mencionei anteriormente, para o pH, na qual sua atividade vai e se torna mais intensa. Todas as proteínas, e não somente as enzimas, perdem sua estrutura espacial quando estão expostas ao calor excessivo. Esse processo é chamado de desnaturação. As alterações no pH também podem provocar desnaturação das enzimas. O corpo humano ele funciona numa temperatura ideal, que é de 37 graus Celsius. Qualquer alteração para mais ou para menos nessa temperatura vai atrapalhar o funcionamento perfeito dessas enzimas. Para dar continuidade à nossa aula, eu vou falar um pouco aqui sobre os tipos de nutrientes. Vou falar dos carboidratos, vou falar um pouco das proteínas e vou passar uma pesquisa para vocês depois sobre o restante, porque não vai dar tempo falar sobre cada um. Então, lipídios e vitaminas eu vou deixar para vocês pesquisarem. Carboidratos. Os carboidratos eles constituem a fonte principal de energia pelas células. Na falta dos carboidratos, o organismo vai utilizar gorduras, como os lipídios, e proteínas para obter a sua energia. São exemplos de carboidratos usados como alimento: o amido, a sacarose, que é o açúcar comum, e a frutose presente nas frutas e no mel. É muito importante saber que tem pessoas que costumam adotar alguns regimes alimentares com restrição de alguns carboidratos. Porém, essas pessoas podem apresentar alguns sintomas, como cansaço físico, dor de cabeça, perda da massa muscular, perda da memória. Essas restrições alimentares só devem acontecer quando forem orientadas por um nutricionista para evitar aí depois prejuízos à saúde. Aí vem o outro lado, né? Pessoas que agora abusam demais de carboidratos, esse consumo em excesso está relacionado com o aumento das reservas de gordura do corpo. A glicose, por exemplo, quando ela não é utilizada imediatamente para produzir energia, ela pode ser transformada por diversos tipos celulares em glicogênio, até atingir um nível de saturação. A partir desse nível, a glicose extra, que não é usada, ela passa a ser convertida em gordura pelo fígado e pelo tecido adiposo, gerando aquelas gordurinhas lá
indesejadas. Bom, a minha intenção nesse vídeo era falar também sobre as proteínas, né? Não deu tempo, o vídeo ficaria muito grande para converter e lançar na plataforma do YouTube. Fica para a próxima aula minha, proteínas, lipídios, fica também vitaminas e sais minerais. Eu quero que vocês também me entreguem, eu quero que vocês pesquisem, que vai entrar na avaliação de vocês, um resumo não somente do livro didático, sobre vitaminas, sais minerais, lipídios e proteínas, e algumas doenças que estão relacionadas à falta de vitaminas. Vocês vão pesquisar, vão decidir como montar esse trabalho e me enviar, certo? Pode ser do jeito que vocês quiserem, com áudio gravando de vocês, com imagem do livro, como preferirem. Eu estarei linkando também no final desse vídeo um outro vídeo sobre a presença da vitamina C em sucos de laranja, em sucos de frutas, e para testar a quantidade de vitamina C nesses alimentos. Estarei cobrando um relatório depois, certo? Sobre essa videoaula e sobre como foram os procedimentos. Então, desde já, boa noite, bons estudos, boa aula. Até a próxima.